Meus irmãos, a paz do Senhor, podem tomar o assento. Meus irmãos, primeiramente quero agradecer a Deus por mais esse dia que Ele me concede, nos concede, por essa tão grande salvação, pela oportunidade de mais um dia estar trabalhando a favor do reino de Deus, estar nesse ajuntamento de santos com o propósito de adorar o nome de Jesus. Agradecer ao pastor Lamano, o irmão Tiago, a liderança da mocidade, que nos confiou essa oportunidade de estar trazendo a palavra de Deus para o coração dos irmãos. Estou com uma pequena limitação de movimento, como os irmãos estão vendo, mas isso aqui não vai atrapalhar. Então, agradeço a Deus, irmãos, porque a oportunidade Deus nos dá todos os dias. Amém, amém. Nós somos testemunhas de Cristo, Nossa oportunidade é no nosso dia a dia, no lugar onde nós estamos inseridos na sociedade, para testemunhar de Jesus. Cada um onde está, frutificando para o Senhor, falando de Jesus, transmitindo o conselho de Deus para os homens. E hoje, irmãos, o tema proposto pelos jovens está em Mateus capítulo 13. Eu quero unir, de certa maneira, porque com aquilo que está proposto no meu coração de ministrar, unir esse texto que tem um aspecto escatológico, porque é falado ali da parábola do trigo e do joio, e é mencionado a grande colheita ou a grande ceifa. A ceifa, na ceifa, tanto o joio quanto o trigo serão colhidos. E o joio e o trigo aí simbolizam tipos de pessoas, E a ceifa aponta para a vinda gloriosa do Senhor Jesus. Então, vamos abrir nossa Bíblia aqui no capítulo 13 de Mateus. Mateus capítulo 13, versículo 24 até o 30. E aí nós vamos fazer aí a junção com alguns textos e estaremos comentando. Mateus capítulo 13, versículo 24. Os irmãos acharam? Amém. Está escrito assim: propôs-lhes Jesus, no caso, propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem, então, o joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? 29. Ele, porém, lhes disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa ou colheita. E, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Então, meus irmãos, essa parábola, o contexto dela, os irmãos vão ver que
parábola anterior é falada também de semente, é falado também de o semeador saiu a semear, né? Jesus fala dos tipos de terra nas quais as sementes são lançadas. Semente é a palavra de Deus. Ele mesmo dá a interpretação dessa parábola anterior à parábola do trigo e do joio, e ele soma a parábola do joio com a parábola do semeador, né? E mostra muito claramente aqui que ele faz uma referência a si mesmo no que diz respeito à semente que ele semeia no campo, né? Ele semeia a semente no seu campo e o inimigo semeia, no caso, o joio. Ele semeia o trigo e o inimigo semeia o joio. Não é difícil de perceber, né, os personagens na parábola, por causa do contexto imediato. Então, irmãos, a gente vê que o inimigo é, obviamente, a pessoa de Satanás, né? Porque essa questão dessa tipologia que nós temos aqui na parábola do joio, a saber, o trigo que representa aqueles que creem no Messias, aqueles que creem no Cristo, aqueles que ouvem a palavra do Filho de Deus e as recebem com alegria, né? Esse é o trigo. E o joio é a natureza de pessoa que rejeita a graça de Deus, rejeita as palavras de Deus, que ao invés de querer o amor de Deus, ele prefere a sua vida de pecado, viver nas trevas. É o tipo de gente que não ouve a palavra, é o tipo de gente que dá de ombros, né, em relação à palavra de Deus, não quer saber das coisas de Deus, não quer saber de ouvir a palavra de Deus, desconsidera a palavra de Deus. Então aqui nós temos dois tipos de pessoa, simbolizadas no trigo e no joio. A semente que Jesus planta, nasce o trigo, e a semente do inimigo invasor, nasce o joio. No entanto, os dois nascem juntos. É uma peculiaridade aí do pessoal que trabalha na agricultura. No caso, eles, no tempo deles lá, né? O joio ele só se manifestava quando começava a crescer, porque são plantas muito parecidas, e é difícil de você discernir quem é quem. E a preocupação era, nós vamos arrancar agora, não, porque se arrancar agora, vai prejudicar também o trigo. E não é competência, né, daqueles que estão trabalhando na seara de arrancar o joio. Exemplo, nós como igreja do Senhor, não é a nossa competência destruir os ímpios. Nós não estamos aqui para destruir. Nós estamos aqui para anunciar o reino de Deus. E a entrada para o reino de Deus se dá através do arrependimento. Se arrepender, naturalmente, é concordar com Deus. É aquilo que Paulo disse na carta aos Romanos, no capítulo 3, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Não é? Então, se arrepender é concordar com Deus, é negar a nossa natureza má e dizer, Senhor, seja feita a tua vontade. É viver no padrão de Deus, do jeito de Deus, no querer de Deus, na orientação de Deus, na direção de Deus. Ah, mas é difícil. Mas esse é o nosso caminho. E aqui Jesus ele diz que a ocasião da separação se dará na ceifa. A gente pode divergir se é pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista, né? Mas o fato é que é na vinda de Jesus que ele vai separar. É na vinda de Jesus que ele vai exercer juízo, né? A vinda de Jesus para o justo é motivo de esperança e de alegria e de consolo. Agora, a vinda de Jesus para o ímpio é juízo e ira de Deus que serão derramadas. E a ceifa não aconteceu, obviamente. O trigo e o joio, esses dois tipos de pessoas, existem desde o princípio da criação. Perdão, depois da queda, né? Depois que Adão e Eva pecaram,
Desde lá, nós temos as duas sementes, a semente piedosa, aquela semente que ouve a palavra de Deus, que crê na palavra de Deus, que deixa tudo por amor ao seu Deus, e a semente ímpia, desde o começo, irmão. A gente vê isso, por exemplo, na história de Caim e Abel. Lembram? Abel, o símbolo do justo, da linhagem piedosa, da verdadeira religião, né? Da religião revelada por Deus, porque existem dois tipos de religiões apenas no mundo, tá? Isso é simplificado no seguinte sentido. A religião revelada, que é a religião pautada nas Escrituras, pautada na palavra de Deus, porque para se chegar a Deus, irmãos, Ele precisa me dizer o caminho. Onde eu vou achar Deus? Eu, como pecador, limitado, finito, tenho dificuldade, às vezes, para resolver um problema de matemática. Como é que eu vou achar Deus? Onde nós vamos achar Deus? Se Deus não se apresentar e não mostrar o caminho para Ele, eu estou perdido. Eu não posso ir até Deus. Você não pode ir até Deus. Nós não podemos ir até Deus se Ele não se revelasse. Mas Ele se revelou. Porque Ele nos criou com o propósito de nos relacionarmos com Ele. O propósito do homem é glorificar a Deus. É Ele dar graças. Coisas que o homem e a sociedade odierna têm dado de ombros e não querem saber. Mas eu fui criado, você foi criado com o propósito de glorificar a Deus. De glorificar a Deus, de dar graças a Deus. Você está respirando, eu estou respirando, estamos aqui reunidos, estamos vivos. É motivo de dar graças a Deus, de glorificar a Deus. Porque glorificar a Deus, porque são duas coisas, glorificar a Deus e dar graças a Deus. Leia Romanos 1, você vai entender o que eu estou dizendo, que não vai dar tempo de entrar nisso. Mas glorificar a Deus, irmãos, independe de se tudo está indo bem na minha vida ou se não está. Independe da circunstância. Independe do momento. Independe, né, se eu estou feliz ou se eu estou triste. Glorificar a Deus, não glorifico a Deus porque Ele me deu algo ou deixou de me dar. Eu glorifico a Deus pelo que Ele é. Porque Ele é o Criador. Eu me movo, existo por causa dEle. Nele existimos, nos movemos e vivemos. A minha vida eu devo a Ele. Eu sou o que eu sou porque Ele me deu a oportunidade de viver. Então eu glorifico ao nome do Senhor. Dou glória a Deus, louvo a Deus, porque Ele é o Criador, Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele é o Supremo Absoluto, que não tem concorrente, irmão. Ele não tem concorrente, Ele é supremo. Ele é absoluto, Ele é inalcançável pela mente do homem finito. Então a minha obrigação como ser humano é glorificar ao meu Criador. A terra que eu estou pisando, como cantou Davi no Salmo 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude. O mundo e aqueles que nele habitam, a terra que eu estou pisando é dele. A água que eu tomo é dele. O oxigênio que eu estou respirando, que eu não pago nada, é dele. Então eu devo glórias ao nome dele. O homem deve glórias ao nome dele, independente de posição social, condição intelectual, seja quem for, do presidente da república ao mais simples camponês. A nossa obrigação como seres humanos é glorificar a Deus e dar graças. Porque nós comemos hoje, nós vestimos. Então nós temos motivos para dar graças a Deus. Então, irmãos, o trigo e o joio são dois tipos de pessoas. E aqui a palavra de Deus, ela está registrada, a palavra de Deus, a Bíblia, tão atacada, principalmente de 300 anos para cá. Não é novo os ataques à palavra de Deus, mas principalmente do século 19, 18 para cá,
tem se intensificado os ataques à palavra. Tem se intensificado os ataques da palavra. As sementes, os joios, têm estudado, se afadigado em desacreditar o que diz o Santo Livro. Porque é esse livro que é o testemunho de Deus para nós. É esse livro no qual está a revelação de Deus. Não é o texto que tem poder. O texto não. O texto eu posso rasgar, eu posso queimar, né? Façamos um raciocínio hipotético. Se pudéssemos queimar todas as Bíblias do mundo, a pergunta é, será que a palavra de Deus deixaria de existir? Não. Porque a palavra de Deus não é o texto em si. Né? O texto é destrutível. Né? O texto, como eu disse, é perecível, mas a mensagem que o texto transmite é divina. Aqui está a palavra de Deus, as letras, né? A gramática, a sua forma, é a comunicação, me comunica o conselho de Deus, é o Deus revelado aqui. Através da Escritura, um dos livros, né? Porque nós temos a natureza. A natureza anuncia o seu Criador. Paulo diz isso em Romanos 1 também. Mas aqui a Bíblia, ela revela Deus, ela diz quem é Deus. E ao contrário de Charles Darwin, um dos ataques às Escrituras, que diz que o homem foi evoluindo, a Escritura diz que quem criou o homem foi Deus, irmão. A origem do homem está lá no Éden. Na verdade, a origem do homem não está nem no Éden, a origem do homem está no próprio Deus. Porque os irmãos observam em Gênesis 1 que Deus, ele falou com a terra, né, para a criação dos elementos da terra, para os animais das águas, Deus falou com a água. Agora, quando chegou o momento de Deus criar o homem, olha bem, que interessante isso. O momento de Deus criar o homem, Deus falou consigo mesmo. Ele falou, né, o Deus triuno, a divindade composta. Ah, irmão Lucas, como é que é? 3 em 1, 1 em 3? Como é que é isso? Não dá para entender, verdade. Eu aceito pela fé. Está revelado na Bíblia. O nosso Deus subsiste em 3 pessoas. É a unidade na trindade, a trindade na unidade, e assim é a divindade. 3 em 1. Pai, Filho e Espírito Santo. Nós conhecemos hoje. O plano da salvação está estabelecido no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Aí Deus falou consigo mesmo e disse, façamos. Ele não falou com a terra, ele não falou com os céus, não, ele falou consigo mesmo. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E aí o homem foi criado. É a Bíblia que diz de onde viemos. É a Bíblia que diz como todas as coisas foram criadas. É a revelação de Deus, porque não é possível ao homem saber, irmão. Ah, mas foi lá no Big Bang, tá bom, mas e antes do Big Bang, o que que tinha? Ah, então, não sabemos. Pois é, a Bíblia diz que meu Deus é antes do princípio, Ele é o Pai da eternidade. Ou seja, quando não havia eternidade, Ele já estava lá. Como é que entende isso? Eu não entendo. Eu entendo que a Bíblia diz que Ele é o Pai da eternidade e acabou a conversa. Porque é fé. Nem tudo a gente vai precisar uma demonstração para entender. E outra, se fosse possível demonstrar, irmãos, se Deus fosse possível da gente demonstrar, Ele seria alcançável, né? Ele seria alcançável. Mas por Ele não ser alcançável, Ele ser transcendental, não cabe na nossa mente, e Ele veio até nós. Então isso aqui é a vinda de Jesus. Tão certo como essa luz que nos alumia, Jesus virá, irmão. Ah, mas nem todo mundo hoje está acreditando. Nem todo teólogo hoje está acreditando. Tá bom, mas a Bíblia diz, a santa palavra de Deus diz que Ele virá.
E é na vinda dele que haverá a prestação de contas. E eu falei aqui que eu vou linkar com textos aqui rapidamente, né? Porque a vinda de Jesus se trata da consumação, né? Final. Gênesis 1 fala do princípio. Princípio, consumação. Nesse meio aqui nós estamos, ó, já chegando aqui no finalzinho mesmo. Nós estamos aqui. E a palavra de Deus está sendo pregada, muitas versões traduzidas. Nós temos literatura aí de monte. Tem coisa ruim? Tem, mas tem muita coisa boa. A gente tem ferramenta para estudar a palavra como outros cristãos no passado não tiveram, né? E Deus, irmãos, essa é a oportunidade. Quem eu quero ser? Quem eu quero ser? Eu quero ser o trigo ou quero ser o joio? Eu quero ser o tipo de gente que ouve a palavra de Deus, que tem prazer na palavra de Deus, né? Que se debruça nas Escrituras, porque o fato de se meditar na palavra de Deus, que já é uma tradição santa do Antigo Testamento, de se debruçar na palavra, ler a palavra, meditar, essa expressão meditar, né, na palavra de Deus já vem do Antigo Testamento. Isso é uma forma de Deus nos provar, né? Se eu me debruço no texto, o salmista no Salmo 19, ele expressa isso com a sua oração gloriosa, no Salmo 119. Né? Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. E ele fala, ele enaltece a lei do Senhor ali, né? Dizendo que a lei do Senhor é luz, que a lei do Senhor traz libertação, que a lei do Senhor traz vida. A palavra de Deus traz essas coisas para nós. Agora a pergunta para Lucas é: Lucas, quanto tempo do teu dia, do teu cronograma diário você dedica para se debruçar na Escritura, para meditar na Escritura? Para você não estar desapercebido, como Jesus alertou os apóstolos, não estejais desapercebidos. Para eu estar percebido, ligado fazendo a leitura do contexto mundial, do que está acontecendo, eu tenho que estar com a mente cheia da palavra. É a palavra de Deus. Na postura do salmista no Salmo 19, que ele se coloca como um discípulo que está aos pés do seu mestre. Tem expressões no Salmo 119 que ele diz assim: ensina-me, Senhor. Só quem estiver nessa posição, irmão, que perseverar nessa posição, é que não vai ser enganado. Porque Deus já nos deu o seu Espírito, nós temos a mente iluminada e nós temos que, sabendo agora, de posse da revelação que temos, salvo como estamos, de cuidar da nossa salvação, de nos achegar a Deus, de observar a sua palavra. Porque nós não teremos como ter uma vida santa se a gente não tem contato com o santo. Eu não consigo ser santo, irmão Lucas. Então, mas como é que está a tua rotina diária? O que ocupa a tua mente? A tua mente está sendo... Isso vale para do mais novo ao mais velho. A tua mente está sendo ocupada com o quê? Vai estar sendo moldada com o quê? Hã? Você tá... Que tipo de conteúdo você consome? O que você anda ouvindo? O que você anda vendo? Aí como é que vai ser santo, irmão? Dependendo da resposta, da sua resposta, já estaria claro. Como é que vai ser santo? Pedro diz em 2 Pedro que o justo se salva com dificuldade. Lembrando do episódio lá de Ló. Lembra que Ló morava em Sodoma, num lugar totalmente avesso à pureza. Te lembra alguma coisa ou não? Um lugar completamente avesso à pureza, à santidade. Ló vivia lá, em Sodoma. Ezequiel diz que a cultura de Sodoma era materialista. Soberbos eram. Haviam prosperado.
Você pode aplicar imediatamente aos grandes centros urbanos do mundo, Europa, Estados Unidos, lugares mais desenvolvidos. Ciência, indústria, tecnologia, lá na frente, mas apodrecendo por dentro, porque é uma cultura que rejeita Deus, é uma cultura que tira Deus da agenda. Isso tem chegado aqui, e nós, como Ló, nós estamos nesse contexto, rodeados de iniquidade, o incentivo às loucuras, porque essas doutrinas de demônios, isso é doutrina de demônio, a gente não vai guerrear com isso no âmbito político, não. No âmbito político a gente tem que se posicionar, mas isso são doutrinas de demônio, dizer para a criança, o menino é menino, e dizer assim, você é o que você decidir ser, isso é loucura. Não, o menino não nasce com sexo nenhum, não. Se ele disser que é mulher, ele é mulher. Se ele disser que é um rato, ele é um rato. Se ele disser que é um elefante, ele é mentira, é loucura. Isso é doutrina de demônio, irmão. E a coisa vai se avolumar. E como que eu vou perseverar na fé? Se eu tiver contato com o santo. Vai custar, vai. Vai custar, vai. Mas se eu quiser ser trigo, eu tenho que me debruçar, regada a oração, aos pés do Senhor, e pedir a Ele entendimento na sua palavra. Se encher da palavra do Senhor, como Paulo disse aos Colossenses no capítulo 3, versículo 16, que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. E qual é o resultado disso, Paulo? Hinos, louvores, cânticos espirituais. Agora a questão é, o que está ocupando o meu tempo? Será que eu estou ansioso demais, correndo demais e sem resultado? Às vezes tem que parar um pouquinho, né? Está muito agitado, tem que parar um pouquinho. Às vezes Deus nos dá umas férias forçadas, né? Porque Ele é a cobrança dos anos, a cobrança dos sábados, sabe? Você está correndo para um lado e outro quadro para o outro. Ah, não tem tempo, tá bom, vou te dar tempo. Aconteceu com Israel isso aí. Não respeitavam os sábados, direto. Então, 70 anos. Não vão plantar nem nada, vão ser levados em cativeiro. Então, irmãos, a gente tem que ter o nosso tempo para o Senhor. Esse tempo aqui é o que faz, é um dos que faz parte. Mas é uma pequena porcentagem do nosso dia. Antes daqui, para você vir para cá, para eu vir para cá apresentar alguma coisa, para nós nos edificarmos uns aos outros, nós temos que trazer de casa. É o altar primeiro em casa. A oração devocional, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Ora ao teu pai que está em oculto. E o teu pai que está em oculto te recompensará publicamente. E esse momento aqui é um momento de comunidade. Atos 2, a oração em comunidade. Atos 4, a oração em comunidade é importante. São complementares, não são excludentes, são complementares. Mas como Deus está nos dando chance, oportunidade. O que você quer ser? Ser trigo ou ser joio? Porque Ele vai voltar, e na volta dele acontecerá a prestação de contas. Tem gente que não liga muito para isso, irmão, mas eu tremo, hein? Eu tremo, porque a gente não tem noção do que é a ira do Cordeiro. Não vai ter milionário, riquíssimo, bilionário que faz as suas casas nas rochas, né? Para se esconder, não vai ter jeito não, irmão. Quando ele vier, os elementos da natureza, os juízos que Deus derramará sobre esse planeta, como o pessoal costuma dizer, o planeta vai ficar pequeno. Lucas diz que os homens, por causa dos bramidos das ondas do mar, os homens desmaiarão de terror. Você tem noção do que é isso?
Hã? Eu não aguentei, irmão, uma quebradurinha de nada. Assim, de uma dor tremenda. Né? Uma dor tremenda, quebrei esse braço aqui, uma dor terrível. Eu não aguento uma quebradura, irmão. Vou aguentar o juízo de Deus, a ira de Deus. Hã? A gente não é nada, irmão. O homem não é nada. Eu estou aqui agora, daqui a 10 minutos eu posso não estar mais. A certeza que nós temos é que nós vamos prestar contas. Ah, mas eu sou ateu. Não interessa, irmão. O irmão não, né? O ímpio diz, eu sou ateu. Tá até o status de intelectual. Não, mesma coisa de dizer, eu não acredito que essa lâmpada está acesa. Não muda nada, ela continua acesa. Você diz que é ateu, mas eu duvido que você não trema por dentro, pelo menos um pouquinho, porque não sabe o que vem depois que fechar os olhos. Não tem esperança. Nós cristãos temos esperança. E por crer nessa verdade que Jesus virá e que nós um dia prestaremos conta diante dele, estamos aqui. E é o interesse de Deus, irmãos, que nós estejamos com Ele na Nova Jerusalém, para usufruir de uma eternidade de glória com Ele. Mas para isso nós estamos sendo tratados no agora. Deus está me tratando, Deus está te tratando. Então, não reclame com circunstâncias, com nada, não, deixe Deus trabalhar. Deus é quem nos trata, irmão. Deus é quem nos trata. As tribulações não são para a nossa destruição, as tribulações são para o nosso ensino, para o nosso aperfeiçoamento. Então, Deus está nos dando a oportunidade de ser trigo ou de ser joio. De ouvir a palavra de Deus ou de não ouvir. Deus é Deus de oportunidade, irmão. Está dentro da igreja, está vacilando demais. Adolescente, jovem, sei lá quem for, está vacilando muito. Está abrindo muita concessão, dando muito lugar ao diabo. Irmão, é verdade. Começando de mim, se descuidar, dá lugar ao diabo mesmo. Paulo falou para quem? Falou para ímpio? Falou para crente. Não deis lugar ao diabo. Está escrito lá. Os crentes de Éfeso. A igreja do amor. Não deis lugar ao diabo. Que quando a gente descuida, às vezes a gente dá guarida para ele. E não é brincadeira. Quando dá lugar para ele, às vezes o estrago é grande. Lembra de Davi? Davi hospedou. Na ocasião que ele estava lá, ocioso no palácio, e viu a mulher, ele deu lugar ao diabo. Olha o estrago que foi. Então, às vezes está dentro da igreja, mas está vacilando muito. Se você já está num estágio que você não consegue sair sozinho, peça ajuda. Não é vergonha, não. Pede ajuda. Compartilha com o pastor, com o obreiro, com o cristão idôneo. Se for moça, irmã, compartilha com as irmãs idôneas. Pede conselho, ajuda. Mas não fica preso, não fica presa. Porque o diabo nos embaraça para calar a nossa boca e a gente ficar perdendo tempo. Ficar perdendo tempo. E Deus não quer que você perca tempo. Deus quer te encher. Deus quer te encher, quer te dar dons. Quer fazer você florescer no reino. Não fica perdendo tempo, não. Pedir ajuda não é pecado, não. E nem vergonha. Está vacilando muito. Não. Vai para os pés do Senhor. Pede ajuda para gente que te ama. Para gente santa, gente sábia. Porque também não adianta estar 20 anos dentro da igreja e não produziu, e 18 no morno. Não. Deus, Ele nos quer, irmão, firmes na palavra. E nós temos, como eu disse, o salmista no Salmo 19, como um discípulo aos pés do seu mestre, ansiando, ávido pelas palavras de Deus. Deus me ensina. Né? Eu tenho pedido a Deus, irmãos, aquele pedido que os discípulos fizeram. Deus me ensina a orar. Eu acho que eu não sei orar direito ainda não, preciso aprender a orar.
Aí às vezes a gente perde sono na madrugada e fica naquela luta para tentar dormir de novo, aí depois está pedindo para orar, né? A oportunidade está aí. É. Orar. Deus, me ensina a orar com sabedoria, conforme a tua palavra, com embasamento na tua palavra. Como Paulo orava, orou pelos crentes de Éfeso. Deus, fortalece. Eu me ponho de joelhos, capítulo 3, versículo 14 em diante. Por essa causa do Evangelho, eu me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, para que Ele confirme, fortaleça o vosso homem interior com o poder do Espírito. Para quê? Para conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Orar como o salmista no Salmo 119, de novo, versículo 18: desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Com o coração aberto, irmão, que Deus vai nos encaminhar. A gente bate cabeça, bate porque a gente é limitado, mas nas nossas debilidades, como dizia Mayan Pirman, nas nossas debilidades Deus nos conduzirá à vitória. O que Deus quer de nós é a disposição de estar aos seus pés, de ouvi-lo, de segui-lo. Bate cabeça, às vezes erra, às vezes tropeça, mas continua andando, continua prosseguindo, continua ouvindo a voz do Mestre. Ele vai te orientar, Ele vai te dirigir, Ele vai te aperfeiçoar. É Ele quem nos aperfeiçoa, é Ele quem está movendo as impurezas, escórias do nosso coração e nos aperfeiçoando para a sua vinda gloriosa, para a gente estar preparado quando Ele vier. Então, ser o quê? Ser trigo ou joio? Amar a Deus ou dar as costas para a sua palavra? São os dois caminhos. Ser Abel ou ser Caim? Ser da semente de Cristo, da família de Cristo, ou ser da semente do maligno? Não tem meio termo. Não tem meio termo. E a palavra que vai nos orientar. O Espírito de Deus, irmão, é que vai nos orientar. Né? Eu quero a religião revelada ou a religião falsa, a religião caída. Porque hoje a gente está vendo aí, no contexto ocidental, mas já está no Brasil esse negócio e vem de países desenvolvidíssimos, né? Exemplo, quem nos evangelizou foram os suecos. Gunnar Wingren, Daniel Berg. Pastor Levi Petrus, que era amigo de Daniel Berg, ajudou no trabalho aqui, porque eles começaram, mas precisava de missionário para dar continuidade. Pastor Levi Petrus, da igreja Filadélfia, em Estocolmo. Hoje a igreja lá em Estocolmo, a mesma igreja Filadélfia, está passando por problemas tremendos. Tem uma entrevista no YouTube de um dos filhos de Gunnar Wingren e Frida, quando ele estava vivo ainda, porque já morreu, o Bertil. Ele disse: os suecos não estão querendo saber de Deus. Os suecos não querem ouvir o Evangelho. Os suecos têm entrado pelo caminho do materialismo. E essas tranqueiradas que está aparecendo no Brasil aqui já há algum tempo, isso é fruto de gente, irmão, estudada. Porque são os estudados que fazem mais estragos. Teologias que matam igrejas, teologia liberal. A Europa perdeu, muita igreja morreu por causa de teologia liberal, que relativiza, isso aqui tem a palavra de Deus, não é a palavra de Deus, passou pela mão de muita gente, etc, e por aí vai, e a fé das pessoas vai entrando pelo ralo. Seja no âmbito religioso, seja no âmbito secular em geral.
A gente está vendo que os demônios estão atuando de uma forma feroz. E agora, o alvo agora são as crianças, porque essa geração aí não tem defesa. Elas estão em período de formação de personalidade. Hoje a criança completou 1 mês de idade e já está com o iPhone na mão. A mente dela está sendo moldada, formatada pelo espírito do anticristo. E a gente está no meio dessa situação, nós como igreja. Tiago e eu, conversando com o jovem, né, Tiago? A gente falou lá. A gente não tem alternativa, irmão. Nós, como cristãos, não tem alternativa. Qual a alternativa? Eu vou me desviar. Não é alternativa essa, irmão. Eu fui chamado para não olhar para trás. Mas e se acontecer alguma coisa, um acidente, você fizer alguma coisa, irmão, eu chego aqui com fratura exposta, mas eu não saio daqui. Mas e a vergonha? Não tem essa de vergonha, irmão. Meu negócio é que eu vou encontrar com o meu Senhor e Ele vai cobrar. É isso. É isso. Eu posso sair. Não, mas eu não estou indo bem mesmo, então vou sair da igreja. Então é a solução, vai sair. A solução é essa. Você acha que aí Jesus, lá no grande dia, Jesus vai te entender? Não, verdade, estava dentro da igreja, foi melhor sair e mergulhar no pecado de uma vez mesmo. Não, irmão. Jesus vai me cobrar. Ele depositou. Esse aqui é um vaso de barro. Você é vaso de barro. Nós somos vasos de barro. Paulo diz, temos, porém, segundo aos Coríntios 4:7, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. O vaso é de barro, é verdade. Frágil. O vaso é de barro, mas a excelência do poder é de Deus e não de nós. Ele depositou algo aqui e algo aí. E na vinda dele, ele vai cobrar. Foram quantos? 5 talentos? 2 talentos? Eu não sei. Cada um conforme a sua capacidade. Mas ele vai cobrar. Foi 1 talento? Mas ele vai cobrar. Ele vai vir e ele vai cobrar. Se isso não faz a tua alma tremer, irmão, a situação está ruim. Está ruim, porque eu tremo, irmão. Eu tremo. Ele vai vir. Agora, se você treme com isso, o sinal é bom para você continuar na sua caminhada. Ele vai cobrar. Ele vai cobrar. Não vai ter grande lá diante dele. De imperador romano, irmão, a presidente de grandes países, homens poderosíssimos, empresários, diante da presença daquele que estará sentado no grande trono branco, todo mundo apaga, irmão. Então é mais barato se chegar a Deus, irmão, com a moeda que ele aceita. Sabe qual é? Arrependimento. Foi o que Jesus falou para a igreja de Laodiceia, que muitas vezes a gente prega, né? Olha, eis que estou à porta e bato. Pregando para quem não é crente, mas ali não é para quem é ímpio, ali é para crente. Igreja de Laodiceia, né? Aqueles que são mornos, né? A igreja de Laodiceia, olha, tu és morno, tu não é nem quente nem frio. Está me causando náuseas. Eu vou te vomitar. Para mim primeiro, irmão, para mim. Eu vou te vomitar. Só que Deus, e foi a única das cartas do Apocalipse de igrejas, né? A única igreja que não teve nenhum elogio da parte de Jesus. Nenhum. Né? Vamos ver aqui rapidinho? Sétima carta, capítulo 3, versículo 14 do Apocalipse. Fácil de achar. Ao contrário dos jovens aí que a gente está estudando os profetas menores, né? Falar de profetas menores para achar é tremendo, hein? 3,14 de Apocalipse. Todos acharam aí? Olha só para a igreja morna o que Jesus disse. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve:
Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Podemos dizer que quer dizer aquele que é o cabeça da criação. Conheço as tuas obras, Lucas. Ele nos conhece, irmão. Ele tem a radiografia, o diagnóstico preciso de cada um que está aqui. A igreja da Bela Vista, que é parte do povo de Deus, ou a igreja da Moca, todos os santos do planeta, ele tem a radiografia de cada um. Conheço as tuas obras. Te vejo quando você está dormindo, quando você está no quarto, quando você sai para o trabalho. Eu vejo que você pensa. Eu vejo naquilo que você mais tem pensado. Eu sei se você está orando, eu estou ouvindo bastante a tua voz. Se você não ora já faz muito tempo e não estou ouvindo mais a tua voz chegar. Eu sei as tuas obras, eu conheço as tuas obras. Que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. É aquela história, né, que estavam no evento, o pastor Abraão de Almeida conta isso, e os pastores lá reunidos, e teve um pastor que era o orador, aí dizendo que a igreja está muito dinheiro, etc. e tal. Hoje nós não dizemos mais que nem Pedro, que nós não temos prata nem ouro. Aí um pastor lá embaixo, com o pastor Abraão de Almeida, sussurrou, disse assim, mas a gente também não pode dizer, levanta-te e anda, em nome de Jesus. Então, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes, o problema é não saber. Quanta gente não sabe, irmão, porque não tem contato com a Escritura. As questões básicas da sua fé, não sabe. Não sabe. E às vezes se escandaliza, aquilo que Ravenhill dizia, se escandaliza com a santidade, mas não se escandaliza com o pecado. Isso aí é puritanismo. Não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te, olha o conselho. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Fala da glória, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Olha só, essa parte aqui que é bonita. Porque a igreja de Filadélfia, Jesus, ele diz, para que todos saibam que eu te amo. A declaração de amor para a igreja de Filadélfia, que é a igreja modelo, né? Aí aqui, na igreja de Laodiceia, que não tem nenhum elogio, Jesus, ele também dá uma declaração de amor. É diferente, mas é uma declaração de amor. E ele diz, eu repreendo e castigo a todos quanto o quê? Amo. Ele declara o seu amor também. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Volta enquanto é tempo. Volta enquanto é tempo. Lança para longe de ti a iniquidade, vem para a minha presença. Te arrepende. Aproveita a oportunidade que eu estou te dando. Seja trigo. Ouça a minha palavra, receba o meu conselho. Vem para os meus pés, abandona aquilo que está te fazendo afundar. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então está aqui, como que alguém, irmão, Jesus falou que é desgraçado, miserável, pobre e nu, vai comprar ouro provado no fogo, né, roupas brancas e colírio. Como é que alguém assim vai comprar? É a moeda do arrependimento. A moeda do arrependimento compra. Arrepende-te. Volta enquanto é tempo.
Ainda nós estamos vivendo no tempo da oportunidade, irmão. O fato dessa igreja estar aqui plantada. Ah, mas a igreja tem... Irmão, onde tem ser humano tem dificuldade, tem conflito, é normal. Na família de Deus também tem. A gente só tem que ter maturidade para saber conduzir a coisa conforme a palavra de Deus. Na sua casa não tem? Não tem, então lá só tem anjo. Não tem, não? Conflito, atrito, né? Aquilo que o jovem chama de treta. Tem, irmão. Tem. Agora, como é que eu conduzo? Como eu conduzo? Aí é que está. Ah, tem, irmão. Onde tem, aqui é o lugar onde Deus está nos trabalhando, nos aperfeiçoando. Mas o fato dessa igreja estar aqui é uma bênção para essa região. É a oportunidade que Deus está dando para os homens de entrar no seu reino. O fato de eu e você estar aqui também é a oportunidade de perseverarmos na fé, para estarmos prontos para quando Jesus vier. Para na sua vinda a gente não ficar confundido, mas se alegrar. Então, irmãos, antes da vinda de Jesus, antes da prestação de contas, o que você quer ser, Lucas? Joio ou trigo? Trigo ou joio? Os tempos são maus. Como eu disse aqui, Pedro disse, o justo se salva com dificuldade. Pode ler lá 2 Pedro. Ele fala do contexto de Ló. E assemelha a nós. Porque a coisa, irmão, não vai melhorar, viu? A coisa vai se intensificar. A iniquidade, Jesus já tinha predito isso aí. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O declínio, Jesus já havia profetizado. E como é que eu sei isso? Porque os meus olhos passaram sobre essas letras e o Espírito de Deus comunica isso ao meu coração. E aí, Lucas, como é que você está? A iniquidade está se avolumando. Como é que você está? Você vai perseverar até o fim? Deus, mas como é que eu vou me manter de pé, Senhor? Vem para os meus pés. Traz a minha presença para a tua rotina, irmão. Começando de mim. Traz a presença de Deus para a tua rotina. Aqui você prega aqui, mas prega em casa também. Às vezes eu prego sozinho, não tem problema, irmão, mas minha mente está ocupada com a palavra. Né? Canta mal, mas está cantando, está louvando a Deus. Levanta o altar dentro de casa. Fala línguas estranhas aqui, fala dentro de casa também. E o diabo que se incomode, irmão, estou nem aí. Né? Dentro de casa, na rua, estou meditando nas coisas de Deus, aquilo que Deus colocar em meu coração, eu vou me alegrar ali sim. Qual o problema? Louvo a Deus, glorifico a Deus, canto. Você fala a língua aqui, você profetiza aqui, mas lá fora também. É claro que você não vai sair, né? Você é crente educado na palavra, é evidente, né? O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então deixa Deus te usar onde tiver, irmão. Fila de banco, no trabalho, pede para Deus abrir porta. As pessoas precisam ouvir a palavra de Deus, irmão. Pessoas estão presas em todo tipo de... As mentes completamente conturbadas, obscurecidas por ideologias demoníacas. E a mensagem está na boca da igreja, irmão. É a igreja que sabe. É a igreja que conhece Jesus. É na igreja que está a manifestação do reino de Deus aqui na terra. É através da igreja que Deus manifesta a sua multiforme sabedoria. Então traz Deus para participar da tua rotina, do teu dia a dia. Então, irmãos, essa palavra que eu quis aqui compartilhar com os irmãos, né, eu já olhei ali, já estourei o horário. Então, agradeço os irmãos, né, pela oportunidade. E continuemos, irmãos, a marchar, a caminhar, né, a servir ao Senhor. Amém?
Então Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe os jovens, né? Que mais uma vez, que o Senhor fortaleça cada um com o poder do seu Espírito no homem interior, para que conheçamos o amor de Deus, o amor de Cristo que excede todo entendimento, né? Que Deus ilumine, irmãos, os olhos do entendimento desse povo aqui, para que a gente saiba a esperança da nossa vocação e o poder que ressuscitou a Jesus e o fez assentar acima de todo principado, domínio, potestade e poder. Nosso interesse é conhecer Jesus, né? Pedir a Deus: Deus, coloca no meu coração desejo em te conhecer, conhecer a tua palavra. Eu não entendo muita coisa, Senhor, mas abre o meu entendimento para conhecer a tua palavra. Me revela, Senhor, ilumina a minha mente para te conhecer e me faz frutífero, que Deus vai te ouvir. É o interesse de Deus glorificar o nome dele na tua vida. É o interesse de Deus fazer o nome de Jesus conhecido através da tua vida. Ah, irmão Lucas, mas eu estou preso no pecado. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. João disse: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É a eficácia do seu sangue. É pelo sangue que nós somos vitoriosos. Nós receberemos a vitória através do sangue. É o sangue que nos purifica. Amém, meus irmãos? Então Deus abençoe. Peço perdão aí, pastor, que passei um pouquinho ali. Então Deus abençoe. O pastor me incumbiu aqui de fazer o apelo. Você, se porventura tem alguém que ainda não conhece a Jesus, ou alguém que já caminhou por um período de tempo e parou. Outrora se ouvia a tua voz lá na presença de Deus, lá no céu. Agora não se ouve mais. Não se ouve mais tua adoração. Por algum motivo parou. O motivo da parada não me interessa. O interesse de Deus é que você retorne o mais breve possível. Ou se tem alguém entre nós mesmos que está com dificuldades, está vacilando demais, como eu disse, não vou pedir para você vir aqui à frente não, mas ore a Deus. Se for um caso que necessite da participação de outra pessoa, do pastor da igreja, dos obreiros, dos irmãos, não se envergonhe de procurar. Não se envergonhe. Procure o pastor, chame para conversar, abra o coração. Então, se não tem ninguém, o Senhor dê uma outra oportunidade. O Senhor dê uma outra. A moça ali sinalizou. Quem acompanha a moça ali, Fernanda tomou uma sábia decisão, irmão. Ela ouviu o conselho de Deus. Agora há festa no céu, irmão, porque alguém ouviu a palavra. A decisão dela é de ser trigo. E o trigo, na vinda de Jesus, o trigo vai ser colocado no celeiro. Vai ser uma eternidade de glória. O celeiro do Senhor vai ser guardado na eternidade de glória com o Senhor. Então aqui está a Fernanda. Vamos orar então, irmãos. Vamos nos colocar de pé. Vamos orar. E você aí, se você que está vacilando demais, ore aí. Fale com Deus aí, Ele está te ouvindo. Fale com Deus, apresenta a tua causa ao Senhor. Abre o teu coração, confessa que Deus, Ele quer te ouvir. Vamos orar ao Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu amado e querido Filho, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Mais uma vez nós nos dirigimos a Ti, Senhor, para Te agradecer pela Tua palavra, Te agradecer por essa tão grande salvação, Te agradecer pela vida, pelos momentos que o Senhor já tem nos proporcionado, Senhor. Ó Deus, eu peço ao Senhor pela vida da Fernanda, Senhor. Ela ouviu a Tua palavra, Senhor. Ela ouviu e creu na Tua palavra. Perdoa os seus pecados, Senhor. Perdoa os seus pecados. Escreve o seu nome no livro da vida. Opera, Senhor, novo nascimento. Transforma a sua mente, o seu coração. Faz dela um instrumento
sejam alcançadas através da vida dela, Senhor. Firma os passos dessa jovem e faz dela um instrumento nas tuas mãos. Toma conta da vida dela, Senhor, em todas as áreas. Deus, eu peço pelo teu povo, Senhor, aqui na Bela Vista. Nos fortalece com o poder do teu Espírito, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Revela Cristo a cada coração. Deus querido e santo, derrama o teu amor sobre os nossos corações para que te amemos mais, para que nos acheguemos mais a ti, para que o Senhor seja o tudo na nossa vida, Senhor. Nos ajuda a viver na tua presença, a ter uma vida santa, uma vida agradável a ti.